Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Olá a todos, eu me chamo Gledson Brasil Moreira, tenho 44 anos, sou natural de São José dos Campos, São Paulo, e fui testemunha de Jeová até os meus 42 anos. Quero contar um pouco para vocês da minha história, do modo mais resumido possível. Eu nasci numa família de testemunhas de Jeová. Praticamente todos os membros da minha família, tanto da parte da minha mãe quanto do meu pai, são testemunhas de Jeová. Alguns até estão no circuito, pioneiros, né? E a minha história é a seguinte: eu, na minha infância, adolescência, não tive grandes problemas, tive assim uma vida relativamente normal. É lógico que na escola a gente sofre com algumas, por ter que ser diferente, né? Por ter que ser sempre diferente, sempre observado, mas não tinha dúvidas, até porque acreditava cegamente no que eles falavam, né, nas orientações, e eu sempre segui certinho, segui a risca. Bom, me batizei com 14 anos, aos 16 anos fui pioneiro irregular, e aos 17 anos eu tive um contato com a pornografia. Bom, então eu comecei a ter alguns problemas, né? Porque a gente se sente em culpa, a gente sente que a gente é uma pessoa suja, e a gente aprende na organização que uma pessoa que vê isso, né? É chamado de porneia. A pessoa ela é suja, a pessoa ela não está de acordo, né? Mas eles fazem uma coisa um pouquinho maior assim do que é, né? Mas quando a gente está doutrinado, a gente não tem noção direito do que está acontecendo, né? Bom, e foi indo. Em 2005 eu fui desassociado por causa da pornografia, e aí eu vi a primeira vez o ostracismo, né? Senti aquele ostracismo, mas foi por 10 meses que eu fiquei desassociado, fiz os esforços e voltei. Em 2007 eu me casei com uma irmã que a gente era amigo há muitos anos. Assim que eu fui readmitido, ela me procurou, a gente começou a namorar. Mas a gente era amigo e a gente confundiu as coisas e nós nos casamos. Porém, depois de 4 anos de casado, infelizmente o casamento não deu certo. Só que eu tive recaídas com a pornografia novamente no final do meu casamento, e a causa disso eu fui desassociado. Quando eu fui desassociado, ela foi embora. Eu morava nessa época em Manaus, estava lá a trabalho, e eu fui desassociado pela segunda vez. Fiquei sozinho no Amazonas e trabalhei por um ano lá, mais ou menos um ano e meio. E com um ano de desassociado eu fui readmitido novamente pela segunda vez e fui embora para Curitiba, né, para começar uma vida nova, para zerar. E em Curitiba eu conheci quem seria a minha segunda esposa. E nessa época eu estava voltando para a organização há pouco tempo, né, readmitido. Quando eu a conheci, ela já tinha se casado algumas vezes, ela tinha 3 filhos, ela me contou a história dela, e eu entendi, usei de empatia, gostei dela, e a gente começou a namorar. Casamos muito rápido, eu contei toda a minha história para ela sobre a pornografia, né, sobre as coisas que haviam acontecido, as minhas associações, mas eu tinha erros, ela também, todos nós temos. Eu decidi, e ela também, a gente decidiu se casar. Ela tinha uma filha que tinha alguns problemas de transtorno, uma coisa que infelizmente acontece. E essa menina, com uma certa idade, ela começou a dar alguns tipos de problemas, vamos dizer assim. E ela não queria mais ir no salão. Bom, coisa boa que ela fez e a gente não se dava conta na época, né? A causa disso, a mãe dela ficou muito, muito transtornada com a filha. Eu não sabia como ajudar, porque não era minha filha biológica. Apesar de que eu tinha um bom relacionamento com ela, a gente tinha desentendimentos, mas a gente ficou abalado, nosso casamento ficou abalado, porque eu me afastei da minha esposa, eu trabalhava muito, eu sou músico, e quando eu me tornei músico, quando eu voltei a ser músico, na verdade, eu fui muito, severamente criticado pelos anciãos, porque um músico não pode, né? Um testemunho de Jeová não pode ser músico, porque você está chamando a atenção para si mesmo. E eu achava estranho isso, porque eu não posso ser músico? Alguns irmãos iam nos meus shows,
gostavam, porque eu toco violão e voz, né? Não toco músicas que são objetáveis, não fazia nada demais, ganhava um salário razoavelmente bom e era criticado severamente por isso. Inclusive por anciãos que também são músicos na sua intimidade, mas que são frustrados, e então me criticavam por eu exercer aquilo como trabalho. Mas por causa desse afastamento, que nessa época que a menina deu alguns problemas, por causa desse afastamento, eu acabei recorrendo à pornografia novamente e tive uma recaída. Porém, nessa época eu tive medo, porque eu já havia sido desassociado 2 vezes. Então, a causa disso, eu cometi o grande pecado de não contar para os anciãos. Eu confessei a Jeová, pedi perdão e tentei fazer da melhor forma possível a minha vida. Tentei levar a minha vida da melhor maneira possível. Tentei me livrar do problema. Tive algumas recaídas após isso, mas pedia sempre perdão a Jeová e me esforçava. Nessa época eu trabalhava só como músico, eu tinha o tempo livre durante o dia, porque eu só trabalhava à noite, e durante o dia eu ia a semana toda no campo, eu preparava as reuniões, eu tentava fazer uma rotina espiritual. Porém, eu não havia contado para os anciãos. Um dia a minha esposa descobriu, porque ela viu algumas coisas no meu celular, e ao invés de falar comigo sobre o assunto, ela ficou tentando me dar indireta, eu não entendi, e ela levou para os anciãos. Os anciãos fizeram uma reunião comigo, perguntaram o tipo de pornografia que eu havia visto, inclusive eu descobri isso recentemente, que ele, dependendo do tipo da pornografia, você é avaliado se vai ser desassociado ou não. Só que a gente aprende que mentira pequena e mentira grande é mentira. Roubo pequeno e roubo grande é roubo. Agora, ser avaliado pelo tipo de desassociação pelo tipo de pornografia é uma coisa surreal, né? E eles fazem isso. As comissões são algo totalmente ilegal, né? Porque primeiro elas violam os direitos humanos, que estão lá nos direitos humanos do artigo 18 do Código Internacional dos Direitos Humanos, né? A pessoa ela tem o direito de decidir o que ela quer. Só que a desassociação é algo antibíblico, mas eles usam textos isolados para ter força naquele argumento deles, né? De que a pessoa deve ser ostracizada. Quando você está doutrinado, você não se dá conta disso, porque você se sente a pior pessoa do mundo, você se sente um pecador, você se sente sujo, baixo, mas você se esquece que Jesus Cristo é perdão, é amor, que ele era generoso, que ele se sentava com cobradores de impostos, com prostitutas, e que ele era uma pessoa generosa. Ele veio à Terra não para pregar uma religião, não para trazer uma religião, ele veio para trazer o amor, para ensinar as pessoas a amar ao próximo. E esse ancião, um dos anciãos na comissão, ele me falou assim: se der tempo, você volta. Eu senti um impacto tão grande com aquilo que ele me disse, porque eu achei tão desamoroso da parte dele falar aquilo para mim, e aí eu senti realmente o ostracismo. Mas isso foi na época da pandemia. Eu fui desassociado em outubro de 2019. Eu ainda trabalhei mais um tempo, a minha esposa e eu não nos entendíamos mais depois que eu fui desassociado e ela resolveu se separar de mim. A gente ficou separado por uns 6 meses, morando em casas diferentes, só que eu tive a sorte, na época, de morar ao lado do Salão do Reino e o Salão do Reino que tinha um apartamento do superintendente. Ou seja, eu tinha na minha casa, perto da minha casa, vizinhos testemunhos de Jeová, anciãos, o superintendente de circuito e os irmãos que passavam na frente da minha casa todos os dias, porque haviam 2 congregações. E ali eu tive um pesadelo, né? Veio o ano de 2020, chegou a pandemia, eu fiquei sozinho, fiquei sem emprego, né? Porque eu trabalhava na área artística e todos os eventos foram cancelados. Eu tinha muito trabalho, mas fiquei sem nada. A minha esposa foi algumas vezes na minha casa para pedir para eu traí-la, para que ela ficasse livre para se casar de novo. Tudo o que acontecia eu relatava aos anciãos, eles não faziam nada. Passaram a mão na cabeça dela, ela me difamava, porque eu via todo tipo de pornografia, né? Menos, lógico, bestialidade e pedofilia, que são coisas abomináveis, ok. Mas eu via pornografia homossexual porque eu era curioso, né? Eu tinha desejos, era curiosidade. Se eu fosse gay ou não, seria um problema meu, mas eu não era o caso, eu tinha curiosidade. E ela me difamou para os irmãos do salão, dizendo que eu era gay, que eu era homossexual, para destruir a minha imagem. Porque os irmãos ali me conheciam desde criança.
E o interessante é que as pessoas realmente fazem fofocas a teu respeito. Nisso eles são muito bons, muito bons. Eles fazem milhares de fofocas, eles te difamam, porque quando é anunciada a desassociação de uma pessoa, não é falado nada, só é falado fulano de tal não é mais testemunha de Jeová. Então eles deixam margem para as pessoas pensarem o que quiser de você. E eu passei o ano de 2020 ali naquela casa, e aí acabou que eu tive o convite de vir para Portugal, porque meus pais, minha irmã moram aqui em Portugal, e como eu estava querendo voltar para o salão, eles se propuseram a me ajudar para que eu voltasse. E era o que eu queria realmente. Em abril de 2020, eu pedi a readmissão. Já fazia um ano e pouquinho que eu estava desassociado, eu pedi a readmissão e os anciãos disseram que eu tinha que esperar mais. Em maio, eu fui para Portugal. Chegando aqui, o ancião em abril me disse que eu deveria esperar mais 6 meses. Chegando aqui, eu esperei 7 meses, pedi minha readmissão. Eles me negaram dizendo que eu tinha que esperar mais e justificaram isso com uma fofoca que fizeram a meu respeito, que era uma mentira. Eu provei por A mais B que era uma mentira, porém é a sua palavra, é a palavra de um desassociado contra a palavra de uma testemunha de Jeová. Ou seja, eles levam em consideração o que a testemunha de Jeová fala, ainda que seja mentira, que era o caso. Então eu fui novamente injustiçado, né? Tive que esperar. Ok, eu fiquei muito revoltado, porque era injusto, eu tinha que esperar 6 meses, eu esperei 7, andei certinho, fiz tudo certinho, me livrei da pornografia, lutei. Aí, nessa época, eu fiquei muito revoltado, tive recaídas com a pornografia, porque eu fiquei muito revoltado. E meus pais tentavam arrazoar comigo, que eu estava errado, que eu tinha que ser humilde. Eu falava, mas eu tenho que ser humilde por errar? E os anciãos erram e não têm que ser humilde, eles não têm que admitir que eles erraram. Então eu fiquei muito revoltado com aquilo. E eles realmente não admitiram que eles tinham errado. Não fizeram nada para se retratar, não fizeram nada para consertar a situação, nada. Aí você vê o amor que nunca acaba, aquela coisa que eles falam, é uma mentira. Os irmãos são fofoqueiros, as pessoas que estão lá gostam somente de cuidar da vida dos outros, são pessoas frustradas, todo mundo tem problema com depressão. Não é culpa delas, é culpa do que é imposto ali, né? O que é imposto ali é um sistema de doutrina de controle mental. Então as pessoas que estão ali, elas inconscientemente fazem as coisas. Eu sei disso porque eu também era assim. Eles falam mal das outras religiões, deturpam, né? Falam com depreciação das outras religiões. Eu fazia isso também, né? Porque eu não tinha respeito pelas religiões, eu não tinha respeito pela fé dos outros. Eles acham que eles são a única religião verdadeira, que todo mundo que está fora daquela organização deles vai ser destruído. Tem muito sentido pensar que num planeta com quase 8 bilhões de pessoas, Deus vai destruir 99% da população e vai salvar só 8 milhões. Que dentre esses 8 milhões tem pessoas que são pedófilas, pessoas que são fornicadores, que são adúlteros, mas eles vão ser salvos porque eles estão dentro de uma organização religiosa. E a gente não se dá conta disso, né? E quando eu fiquei revoltado com essa situação, dessa injustiça, essa mentira, eu recebi um vídeo de uma amiga minha, que é a minha psicóloga no Brasil, eu já estava aqui em Portugal, né? E ela me mandou um vídeo de uma testemunha de Jeová. Aí acendeu aquele alarme, né? Ai, matéria apóstata. Aí eu descobri uma grande mentira que as testemunhas de Jeová contam sobre quem são os apóstatas, né? Elas falam que os apóstatas são cães raivosos, são pessoas que odeiam as testemunhas de Jeová, são pessoas que só querem fazer mal para você. Sendo que, na verdade, os apóstatas são ex-testemunhas de Jeová que descobriram a verdade sobre a verdade. E que estão ali querendo simplesmente expor as mentiras que a Torre de Vigia conta para você, baseado nas próprias publicações da Torre de Vigia. Não existem matérias inventadas, não existe nada inventado. Se você olhar vídeos, por exemplo, como o Edson Reis, os Manito Torres, né, Antônio Madaleno, ex-JW Freeman, todos ali estão mostrando bases nas publicações das Testemunhas de Jeová. Eu vi a primeira matéria e não fiquei muito convencido, né? Mas aí eu vi uma matéria falando sobre a Annabelle, aquela boneca amaldiçoada que está na publicação Aprenda do Grande Instrutor, em 3 páginas, né? Página 141, página 171
E se não me engano, página 254, onde está retratada no paraíso, uma boneca amaldiçoada no paraíso. Eu fiquei chocado com aquela imagem, porque é uma boneca que tem envolvimento com satanismo. Inclusive o nariz dela é em forma de pirâmide vermelha e a associação não fez, a Sociedade Torre de Vigia não fez questão nenhuma de disfarçar a boneca. Ela está lá retratada no site jw.org na publicação. Eles não fizeram questão nenhuma de esconder, de tornar subliminar. Vi várias imagens subliminares das testemunhas nas publicações das testemunhas de Jeová, como por exemplo Bafomé, que é retratação de Satanás. Existe uma foto de Jesus descendo na nuvem, segurando um pênis no livro Revelação, e outras coisas mais, né? São coisas bizarras, mas estão lá, para quem quiser ver. Aí eles não contam para você sobre quem foi Raymond Franz, que foi um membro do corpo governante, que saiu da organização por crise de consciência, por descobrir a sujeira e fazer parte dela, né? Por estar na liderança, pois era um dos membros do corpo governante. Eles não te contam quem foi, né? As mudanças de entendimento. Eu sempre aprendi que as testemunhas de Jeová nunca previram o Armagedon para 1975. É mentira. Existem irmãos que viveram nessa época, que comprovam que o Armagedon foi previsto para 75. Inclusive, eles falavam, olha, falta 36 meses para o Armagedon, falta 24 meses para o Armagedon. Eles não contam isso para a gente que está lá dentro da organização. Eles só contam o que convém para eles. Eles alteram a Bíblia e usam textos isolados que favorecem a eles, né? Eles não contam para a gente, por exemplo, sobre o ritual de rejeição de Cristo, que é a comemoração, né? Que só exalta o corpo governante. Por exemplo, esse ano, nós estamos no dia 6 de abril de 2022. Agora, no dia 15, vai ter a comemoração. O primeiro cântico da celebração da morte de Cristo exalta o corpo governante, os filhos ungidos de Jeová. Mas a comemoração não é para Cristo? Por que falar dos ungidos? Então são muitas coisas, né? Agora, aí eu mergulhei de vez, né, nisso e vi que realmente fazia sentido. E a vida inteira você entende que você rejeitou a Cristo, que você diminuiu a grandeza de Cristo a um simples homem, a um simples ser pequeno, né? Porque eles diminuem a Cristo, né? Engrandecem ao corpo governante. Então você vê que você está sendo enganado, que você está sendo passado para trás a vida inteira. É um choque, mas existe vida fora da organização. E é uma vida muito boa, porque você se sente livre. Lá você não pode pensar, lá você não pode ter opinião, lá você não pode dizer o que você sente, porque você só pode dizer o que lhe é dito para dizer. Você só pode comentar na sentinela o que está dentro do parágrafo. Você não pode falar assim, olha, eu não concordo com isso. Não. O ancião nunca vai chegar em você e falar assim, não, você está com dúvidas, eu vou te esclarecer, porque eu tenho a verdade. Você já imaginou Jesus Cristo aqui na Terra dizer para você assim, não vou falar com você porque você é desassociado, estou de mal, vou virar a cara para você. Eles fazem isso, mas Jesus Cristo, você consegue imaginar o Senhor Jesus Cristo fazer isso? Eu não consigo. Para finalizar, o mais interessante é que quando você é desassociado, quando você não concorda com as doutrinas da organização, eles te tratam como apóstata. Apóstata é quem nega Cristo, certo? Você não nega Cristo quando você sai, você não concorda com as doutrinas do corpo governante, com as doutrinas da torre, e você é tratado como apóstata. Só que o que eles não sabem é que quando eles chamam uma pessoa de apóstata, eles cometem o crime de difamação e calúnia. Quem a Bíblia chama de caluniador? Satanás. E Satanás quem foi? O primeiro apóstata. Ou seja, eles assumem o lugar de Satanás quando eles te chamam de apóstata. Hoje eu estou sendo convidado a retirar da casa dos meus pais, porque eles descobriram que eu estou pesquisando esse tipo de matéria e eles não querem simplesmente ouvir, né? Porque eles não têm que ouvir o apóstata, né? Porque o apóstata é um cão leproso. O apóstata é uma pessoa que é inimiga, né? Do povo de Jeová, o santo povo que é perseguido. Então agora eu estou com a minha consciência tranquila, eu descobri quem são realmente os testemunhas de Jeová. É uma seita de controle mental, é uma seita que ostraciza as pessoas, que
que distorce a verdade da Bíblia, que distorce a Bíblia, né? Não usa uma Bíblia legítima e que maltrata as pessoas e que engana as pessoas para obter recursos financeiros. Se você está ouvindo isso e você é testemunha de Jeová, não seja covarde, tenha coragem, pesquise sobre a sua religião, pesquise sobre quem são realmente as testemunhas de Jeová. Porque você olhar lá no site é uma coisa, o site é todo manipulado. Eles não vão falar, olha, nós éramos maçons no começo da história, mas depois nós nos tornamos testemunhas de Jeová. Pesquise e você vai descobrir a verdade. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.